Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Não há nada que nos aparta do amor de Cristo, não há a fome, não há nudez, não há altura, não há profundidade, não há principado, não há potestade, não há mesmo nem mesmo a morte, porque aqueles que estão em Cristo não estão mortos, estão dormindo em Cristo. Falamos da alma, ainda que se passe pela primeira morte. A vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, se alguns que não, muitos não chegam nem a isso e outros se chegam a 70 e outros a 80 em enfado e canseira. A palavra diz que ainda que um pecador viva 100 anos, e não vê logo seus crimes sendo acometidos, acumula mais ainda suas muitas iniquidades, e não há aquele que podia o justificar, e na verdade melhor para aquele que segue na justiça no caminho estreito, a fim de entrar na porta estreita. Porque nos caminhos sinuosos e tortuosos há uma multidão que entrará por uma porta larga e espaçosa, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Mas aqueles que entrarem pela porta estreita, aonde Jesus é o caminho que nos conduz à vida com abundância e a ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a porta. Na verdade, para alcançar a porta que ele abre, ninguém fecha, assim como a que ele fecha também ninguém há de se abrir, é necessário abrir a porta do coração. Ele nos ensina: eis que estou à porta, se bater, entro e cearei com ele. Aleluia. Aquele que abre a porta do seu coração e ele faz uma limpeza na sua casa e enche de móveis valiosíssimos, aonde a palavra diz que muitos, na verdade, investem naquilo que é terreno e não investem naquilo que é espiritual. Ainda que tenham as suas casas mobiliadas segundo as suas mansões, segundo os seus veículos, embarcações e aeronaves, mas como casa espiritual, na verdade, se o Senhor sondar, é um sepulcro caiado. Toda espécie de ócio, imundícia, aonde ele ensina como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado. A boca fala o que o coração está cheio. Por isso ele nos ensina: investis aonde a traça é ferrugem não consome e o ladrão não mina. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aquele que investe naquilo que é alto, como casa, edifício do Deus Altíssimo, através do Filho amado, o construtor, que tem mais honra do que a própria casa, está sempre a investir naquilo que é do alto, está sempre a investir naquilo que é do interior, aonde está o nosso tesouro. A palavra também diz que esta sabedoria é mais válida do que as finas joias, do que os rubis, do que todo ouro e prata terreno, aonde é de graça recebemos, de graça ofertamos e perseveramos segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina a perseverança daqueles que não se entregam naquilo que é terreno. Não amam o mundo e tampouco o que há no mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Aquele que não tem aquele que revela a Deus, a imagem, a glória do Deus Altíssimo, a palavra diz que o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas aquele que segue aquele que revela o Pai, ele nos chama de amigo. Aonde na verdade perseverando com um amigo que se ganha um irmão e amigo na diversidade, aonde perseveramos
E Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que nos diz, todo dia ouvimos Ele dizer, assim como o Pai disse: este é meu filho em que me regozijo, em que me compraz, fazei tudo o que Ele disser. Ele é aquele que nos diz, nos chama de filho, e é aquele que, pela obediência, Ele nos diz que nos compraz daquilo que estamos a proceder, que não é por si, mas através daquilo que Ele fez, e nós somos seus imitadores, e Ele agrada daqueles que perseveram e alegram juntamente com seu Espírito na esperança e na perseverança, sempre na piedade, segundo a misericórdia e benignidade, sempre segundo o seu amor benigno, que tudo suporta, que tudo sofre, que não ensoberbece, não envaidece, e antes permanece dia após dia, porque ninguém há de se calar. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está à procura daqueles que estão segundo o espírito do Filho amado, na devida obediência, praticando, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.